Primeira Epístola aos Tessalonicenses, do capítulo 4. Amém, querido? Para melhor compreensão, eu vou usar o texto da linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, mas não altera em nada o conteúdo e a mensagem. Muito bem, 1 Tessalonicenses 4, começando no versículo 13, diz assim: irmãos, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos, no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com Ele, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Amém, querido? Glória a Deus. Então eu quero falar com você sobre esse título hoje. Fala para mim. A nossa maior esperança. Qual é a nossa maior esperança? A nossa maior esperança é a vida eterna, a nossa salvação e um dia estarmos com Cristo para sempre. Eu acho que esse amém aí tinha que ser acompanhado de um aleluia, um glória a Deus. Amém, gente? Então essa é a nossa maior esperança, saber que ou nós vamos ou Cristo vem, nós temos a esperança de que vamos estar com Ele para sempre na glória eterna. Querido, por que eu estou falando sobre esse texto hoje? Porque nunca se ouviu falar tanto de morte como nesse último trimestre. Ligar a televisão, só fala de morte, liga o rádio, só fala de morte, lê o jornal, só fala de morte, internet, só morte, morte, morte. Devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. Já passam de 600 mil no mundo. O Brasil já está chegando próximo de 60 mil. O Espírito Santo já passou, parece que de 1.500. E naquela época de Paulo, alguns cristãos, eles tinham dúvida quanto à ressurreição dos mortos. Então Paulo escreve essas palavras para encorajá-los. Querido, o Evangelho, para nós, ele é muito mais do que uma mensagem de autoajuda. Ser cristão é muito mais do que fazer parte de um grupo que se ajudam mutuamente. Ser cristão é muito mais do que fazer parte de um grupo que se reúne para adorar e para cultuar a Deus. O Evangelho tem uma mensagem que ultrapassa os limites dessa vida física. Quem crê no Evangelho sabe que a vida continua depois da morte. Ou seja, que a vida não está limitada a esse período que nós vivemos entre o berço e a sepultura. Para os que creem em Deus, que aceitam a autoridade das Escrituras, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe que pode esperar por uma vida infinitamente melhor do que essa. E é essa esperança, é essa certeza
de uma vida muito melhor após a morte é que tem animado e sustentado os cristãos há mais de 2 milênios. Aleluia. É verdade que o assunto gera algumas dúvidas, sempre tem, a palavra de Deus às vezes tem alguma dificuldade para entender. Muitas perguntas a esse respeito. Alguns creem de uma forma, outros de outra. E é claro que eu também não tenho todas as respostas, porque eu também tenho algumas perguntas pelas quais eu também não encontrei resposta até hoje. Mas algumas respostas nós temos, por quê? Porque a palavra de Deus nos orienta. E o texto que nós lemos aqui, Paulo está escrevendo exatamente para dar uma resposta. Você observa que quando ele está escrevendo, ele está dando uma resposta. Então o que ele escreveu é para dar consolo àqueles que tinham perdido os seus entes queridos. E aí ele faz um contraste entre aqueles que muitas vezes estão tristes, desesperançados, e aqueles que já têm a sua esperança em Cristo Jesus. E quando ele termina esse capítulo, ele diz assim: consolai uns aos outros com essas palavras. Ou seja, eu estou falando isso para que sirva de consolo para vocês. Querido, realmente a morte é uma coisa estúpida. E eu sempre digo que, no meu modo de entender, acredito que você vai concordar comigo, que a morte é, sem dúvida alguma, a maior consequência do pecado. Tanto é verdade que a palavra de Deus, o próprio apóstolo afirma que ela é o último inimigo a ser vencido. Não é bom quando nós enfrentamos e passamos pela morte. A morte separa, desfaz, põe fim a casamentos. E às vezes, quando dois eram profundamente apaixonados, separa pai de filho, filho de pai, separam amigos. É, na verdade, um momento difícil. E eu tenho participado de dezenas de sepultamentos onde alguns há esperança. E aí, gente, mas em outros você vê muitas vezes é o desespero. Em outros você vê que quando a pessoa é cristã, você observa que há uma tristeza, evidentemente, mas não há um desespero, há um certo conforto. Enquanto que aqueles que não têm essa esperança que nós temos, se desesperam e a situação é completamente diferente. Por quê? Porque o desespero para quem não conhece a verdade, e o consolo, o conforto para quem conhece a verdade. E querido, a certeza que nós temos da vida eterna é a única coisa que nos traz consolo nessa hora. Você concorda comigo? Então, para aqueles membros, para aquelas pessoas, para os crentes de Tessalônica, como foi bom para eles ouvir essa palavra de Paulo. E aí você pode estar perguntando: pastor, por que o senhor está pregando? Por que o senhor trouxe esse assunto nessa noite? Porque eu tenho visto, querido, o desespero, a aflição das pessoas nesses últimos dias, e o meu desejo também é trazer uma palavra de esperança para esses corações. A mensagem não tem como objetivo, querido, ser um par de muleta, não, nada disso. Mas é a profunda convicção que eu tenho nessa vida. Se eu não fosse um cristão convicto, querido, eu seria um homem atormentado, desesperado, mas eu creio de todo o coração naquilo que eu prego. E eu creio que quando eu fechar os meus olhos aqui, eu vou abri-los na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a vida após a morte, eu creio nos ensinos da Bíblia, eu creio que Cristo morreu, ressuscitou e que Ele vai voltar. Aleluia. E eu quero mostrar então para você duas verdades bem patentes nesse texto. A primeira delas é que, conforme nós já falamos, haverá ressurreição dos mortos. Verso 14, ele está dizendo o seguinte: olha, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, alguém quer que Jesus morreu e ressuscitou aqui? Amém? Assim também cremos
naqueles que dormem em Jesus, ou seja, nos que morreram em Cristo, que Deus os tornará a trazer com Ele. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo estão com Ele. Aleluia! Paulo diz assim: se nós não cremos que Cristo ressuscitou, a nossa fé é em vão. Estamos perdendo nosso tempo aqui. Quando ele escreve aos Filipenses, na primeira epístola, primeiro capítulo da epístola aos Filipenses, verso 23, diz assim: olha, eu de ambos os lados, ele diz assim, eu estou meio como que em aperto. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, ele está dizendo. Mas ele também fala, mas se eu ficar também, né, será bom. Então o que ele está dizendo? Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Ou seja, quem partiu para estar com Cristo. E quem está com Ele, quando Ele voltar, voltará com Ele. Ou seja, estará para sempre com Ele. É isso que o texto está garantindo. Verso 17, no finalzinho, diz: estaremos para sempre com Ele. Ou seja, partimos em Cristo para estar com Ele para sempre. E quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 15, a partir do verso 19, ele diz assim: se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Querida, a ressurreição de Cristo é a garantia de que todos nós também vamos ressuscitar, ou seja, para estar com Ele, principalmente aqueles que creram nele. Por isso o verdadeiro cristão, querido, aquele que crê em todo o coração, ele não teme a morte. Claro que nós não queremos morrer, porque o instinto mais forte nosso é a preservação da vida, mas nós não temos medo da morte. Nós não queremos partir por causa dos que amamos, mas não porque temos medo da morte. E Paulo ainda escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 15, a partir do verso 54, continuando nesse mesmo assunto, diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, você percebeu então que a morte não é o fim? Às vezes costuma-se falar assim que a sepultura é a última morada, mas ela não é a última morada do cristão. A sepultura é a penúltima morada do cristão, porque a última morada do cristão é com Cristo. Eita glória! Aleluia! Então, querido, essas palavras nos confortam, nos consolam. E é por isso que eu estou falando sobre esse assunto. Por isso que o Espírito Santo de Deus tocou nesse assunto. Por isso que é para você que está nos assistindo do outro lado, ou que vai ver, quem sabe, essa gravação depois. A segunda verdade. Como será essa ressurreição? E eu vou dar então 3 respostas. No verso 16 e 17, começando no 15, ele diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Então veja bem, será algo solene. Diz: o mesmo Senhor descerá.
Agora, não será algo silencioso, querido, como na primeira vinda dele. Na primeira vinda de Jesus foi algo silencioso. Numa estrebaria, ninguém ficou sabendo. As testemunhas foram alguns animais e alguns pastores que chegaram depois. Foi algo silencioso a primeira vinda, mas a segunda vinda está dizendo que será com alarido. Aleluia. João, quando escreve o Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz: eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até aqueles que ultrapassaram, e todos os povos da terra lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Ou seja, sua volta será notável, e todo mundo vai saber. Sabe, há uma coisa aqui que me chamou a atenção, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta. A voz do arcanjo, sabe que isso me chamou a atenção? A primeira vinda de Jesus foi anunciada pelos anjos. Os anjos disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Os anjos anunciaram. Quando Jesus sobe aos céus, os anjos disseram: varões Galileu, por que vocês estão olhando para cima? Saiba que esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, há de ver e vir-o descer. Mas agora aqui está dizendo, querido, que será um arcanjo que vai anunciar a volta de Jesus. Quem são os arcanjos? O arcanjo são, podemos dizer assim, o chefe dos anjos. Por quê? Porque este momento será um momento diferente. Ao som da trombeta. Sabe, querido, a trombeta ela era tocada em ocasiões especiais. Na entronização do rei, na morte do rei, numa convocação do povo. E a palavra de Deus está dizendo que a trombeta vai soar na volta do rei Jesus, convocando todo o povo de Deus para se ajuntar a ele. Será um momento solene, querido. A história vai estar chegando ao final. Aleluia. E será uma celebração festiva, porque será a grande e última intervenção de Deus no mundo. Aleluia. E a segunda resposta é: os que partirem em Cristo virão com ele. Olha que coisa, querido, como isso nos dá consolo, porque os que partiram em Cristo estão na melhor companhia, na companhia de Cristo, virão na melhor companhia, companhia de Cristo, e voltarão na melhor companhia, que é a companhia de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que quando eu e você partimos em Cristo, partimos para estar com Ele para sempre. Sabe, às vezes é comum a gente ouvir assim, quando alguém morre, né? Às vezes até dependendo da situação, muitas vezes fala assim: coitadinho. Coitadinho nada. Como é que alguém que parte para estar com Cristo pode ser coitadinho? Coitadinho daqueles que não têm esperança como nós temos. Coitadinho daqueles que não sabem para onde vão depois da morte. Coitadinho daqueles que têm vivido longe de Deus no pecado e que vão partir não para estar com Cristo, mas para estar numa situação infinitamente pior. Mas o crente não é um coitadinho. Por isso que a Bíblia diz que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Pastor Exaltino contou uma vez um negócio engraçado. Diz que um irmão querendo ser gentil naturalmente, né? No falecimento de um irmão muito querido, depois num culto administrativo, famoso culto administrativo, né? Que o irmão propôs se registrar um voto de pesar pelo falecimento do irmão. Ele disse: um voto de pesar para quem está com Cristo? Faça-me o favor, né? Mas Paulo, quando ele está escrevendo para o Filipenses a respeito da questão do partir ou ficar, querido, e esse às vezes é o dilema do cristão: partir ou ficar, qual que é melhor? O certo é que, se nós partirmos, nós vamos estar com Cristo. Se nós ficarmos, Cristo fica conosco. Eita glória! Um certo pastor já idoso, em estado bem avançado da sua enfermidade,
e ele sobe ao púlpito até a plataforma, uma cadeira de roda, e com muita dificuldade, ele com as muletas conseguiu ficar em pé, pegou o microfone e dirigiu à igreja a seguinte mensagem: irmãos, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus, mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Querido, essa é a certeza, essa é a convicção que tem um cristão. Aleluia. Certa vez alguém perguntou a Billy Graham assim: vem cá, o senhor já pensou se quando o senhor morrer, não tiver nada disso, se nada disso que o senhor prega for verdade, se não tiver nada do lado de lá? Billy Graham respondeu: para mim não fará diferença nenhuma. Eu fui feliz, vivi bem, ajudei muita gente, preguei e procurei fazer a vontade de Deus, mas se tudo que eu tenho pregado for verdade, como é que você vai estar? Tem gente que às vezes fala isso. Ah, não acredito em nada disso não. Ok. E eu não sei porque que vocês creem. Bom, nós não vamos perder nada por crer, amém, queridos? Muito pelo contrário. Até porque quem coloca a sua fé em Cristo nunca perde. E eu tenho certeza que há algo melhor para nós os cristãos depois dessa vida. E que acreditar, que ter fé em Jesus nunca, jamais será um salto no escuro. Aleluia. O famoso teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, famoso Bonhoeffer, quando estava sendo levado para a execução por parte de Hitler, e ele exclamou então: para mim não é o final, é o começo. A verdadeira vida vai começar agora. Aleluia. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quer anotar aí, Flávio? Pode anotar. Para o cristão, a morte não é o ponto final, é apenas uma vírgula, porque será a entrada, será a liberdade da verdadeira vida. Pastor Batista Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz, pediu que escrevesse no túmulo dele: livre, verdadeiramente livre, pela graça do Todo-Poderoso Deus. Para o cristão, querido, morrer é desfrutar da verdadeira liberdade. Está livre de tudo, absolutamente tudo. E aí tem a outra resposta: e quem não tiver morrido? Bom, suponhamos que Cristo volte hoje ou amanhã, quem dera. Então os que estiverem vivos, a palavra de Deus diz que serão arrebatados. E como é que vai ser isso? Vamos lá, 1 Coríntios 15, a partir do verso 50. E agora eu digo isso, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Querido, é engraçado, você viu que você vai conversar com as pessoas e fala assim: e se Cristo voltar, você estiver aí sem camisa, estiver só de roupa íntima, e se Cristo voltar, tiver coisa, como se a gente fosse entrar com esse corpo lá, já viu? Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento do abrir e fechar de olho ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, querido, nós seremos transformados, corpo celeste. Lembra quando os discípulos estavam lá reunidos no cenáculo, lá depois com medo dos judeus, quando Jesus chega e aparece no meio deles, as portas tudo trancadas, tudo fechado, ele aparece no meio deles. Ou seja, a Bíblia diz que nós vamos estar corpo semelhante a ele. Olha o que 1 João fala 3,2: amados, agora somos filhos de Deus,
mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, nós também teremos corpos, querido, celestes. Pergunta para o seu irmão, está preparado para atravessar a parede? Melhor ainda, está preparado para voar? Eita glória, hein? Seremos transformados, queridos. Será o fim de um tempo e o início de outro. Será o fim da história e o início de um tempo que jamais acabará. Ou seja, para o cristão, a morte não é o fim. Então, queridos, se alguém começar a falar para você, morreu aqui, tudo acaba. Você que pensa. Esta vida não é a única. Nós sabemos que temos uma vida eterna porque a palavra de Deus, que registra as palavras do próprio Cristo, nos garante que quem nele crê tem a vida eterna. Não é que terá, já tem. Passaporte para o céu já está carimbado. Fala para o seu irmão assim, seu passaporte já está carimbado. Aleluia. Para os cristãos será, querido, o momento mais feliz da sua vida quando Jesus vier, ou quando ele partir dessa vida. E aí eu preciso fazer uma pergunta para você, principalmente você que está do outro lado. Você está preparado para a volta de Jesus? Ou preparado para o encontro com ele? Porque ou ele vem ou nós vamos, mas o encontro é inevitável. Muita gente desesperada nesses tempos de pandemia, e não é para menos. Mas se você, querido, tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não precisa se desesperar. Você não precisa se desesperar, porque como nós vimos aqui nessa noite, não eu, mas a palavra de Deus, pelo que o Espírito de Deus falou para mim e para você, querido, tem algo muito melhor para nós. Incomparavelmente melhor. Mas se você não tem, a notícia boa é para você, que você pode ter, que você não precisa partir dessa vida sem a esperança de estar na presença de Deus. Basta que você abra o seu coração e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E assim você terá essa certeza de que quando você partir, você terá uma vida infinitamente melhor. Então abra o seu coração para Jesus, creia nele, acredite que só ele e somente ele, mais ninguém, pode te dar a certeza da salvação. Ele próprio disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vai, você não chega ao céu de nenhuma outra maneira, a não ser por esse novo e vivo caminho que é o Senhor Jesus. Então abra o seu coração, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, querida? Você foi abençoado com essa palavra? Glória a Deus. Amém.